vamos preparar o nosso momento para a palavra de Deus, para que nós sejamos edificados por essa palavra. E como eu disse, hoje nós vamos ter aqui um convidado, né, o pastor Danilo Santos, que ele é casado com a Alisson, pai do Joel, Laura e Samuel, atua atualmente como professor de exegese no Seminário Presbiteriano RDNE. Eu, inclusive, passei por lá durante 1 ano e meio da minha vida. Ele exerceu também o seu chamado ministerial como professor no IBEL, em Patrocínio, Minas Gerais, de 2019 a 22, e como pastor de uma plantação de igreja da Pearl Orchard Presbyterian Church, em Jackson, no Mississippi, onde eu também residi, não ao mesmo tempo que ele, mas após ele. Ele estava lá trabalhando nessa plantação entre 2011 e 2014. Pastor Danilo, por favor. E é muito interessante, né, meus irmãos, como o reino de Deus é realmente uma família. Eu, antes de conhecer o pastor Danilo, já o conheci, de certa forma, através de outras pessoas, porque o seu irmão, Jader, se tornou, nos Estados Unidos, um dos meus melhores amigos. Nós estudamos no mesmo seminário, fizemos as mesmas classes, moramos no mesmo lugar, né, 2 brasileiros, e caminhamos juntos ali durante 4 anos das nossas vidas. E ouvia falar do Danilo, mas agora os meus olhos te veem, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas o Danilo também conhece, né, curiosamente, várias pessoas aqui na igreja também, por outras vias. Né, já vi algumas crianças vindo ali mexer com ele, porque ele também é professor de latim, lá no Veritas, né, muitas crianças aqui estudam lá, professor de grego, professor de hebraico, e fez parte também do comitê da NVI, né, da última NVI. Inclusive, não conta para ele que a gente usa a NAAC, não, tá? Porque ele trabalhou na tradução da NVI. Então, Danilo, que Deus te abençoe. Vamos orar por ele? Estenda sua mão, você que é crente no Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela graça que o Senhor nos dá de receber aqui, nessa casa do teu servo. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor derrame sobre ele sabedoria, unção, para que ele possa pregar a tua palavra como um chamado do Senhor, como um homem escolhido do Senhor, de maneira fiel. Que o Senhor silencie, Deus, o próprio coração de carne, mas que o Senhor fale através da tua palavra e da ação do Espírito de Deus na vida do próprio pastor Danilo e também nos nossos corações, enquanto o teu Espírito aplica essa palavra em nossas vidas. Que esse momento seja um momento de graça e agradável a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Realmente, é interessante como que Deus faz as coisas, como que Deus vai nos guiando por caminhos que a gente não esperava, né? E nos traz também a ter esses momentos tão agradáveis com irmãos e irmãs em Cristo, em lugares diferentes, em igrejas diferentes, e vemos ao mesmo tempo que em tudo isso, Deus está presente, Deus está usando a sua família em vários lugares para nos abençoar. Então é uma grande bênção para mim poder estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar da palavra de Deus com vocês hoje. Podem ficar tranquilos, o sermão vai ser em português, não grego, hebraico, latim, nada disso. Mas vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. E vamos ler todo o texto. Eu vou ler mesmo da Nova Almeida. Podem ficar tranquilos quanto a isso. De novo. Existem muitas, aliás, só uma palavra aqui enquanto vocês abrem suas Bíblias, sobre traduções. Nós temos uma riqueza de traduções em português. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas ficam meio com medo, às vezes até iradas, com traduções diferentes. Temos várias traduções boas e fiéis. Almeida, tem várias aí da família da Almeida que são ótimas e excelentes traduções. Tem a NVI, a NTLH, algumas pessoas dizem, não, mas é uma péssima tradução, uma paráfrase. É uma boa tradução. A questão é que algo sempre se perde em traduções, certo? Mas ainda assim, podemos dizer que todas essas traduções são boas
e fiéis traduções da fiel palavra de Deus. Então, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer hoje. Josué, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. E os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que neste momento o teu Santo Espírito ilumine o nosso coração para que possamos ouvir, aprender e aplicar a tua palavra às nossas vidas. Sabemos que o Senhor escreveu e preservou este texto não apenas para o povo de Israel há tantos anos atrás, mas para nós hoje, que aqui estamos. Assim, em Cristo Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Amém. Bom, é um texto um pouco estranho. Eu acho que tem muitas partes de Josué que são um pouco estranhas para nós. A gente lê e fica perguntando, mas por que isso aqui está na Bíblia? Eu acho interessante a gente olhar para o livro de Josué, porque quando nós chegamos no capítulo 12, ele meio que termina a conquista, certo? E de repente, no capítulo 13, no capítulo 14, 15, 16, até o 22, lá no finalzinho do livro, eu ainda tenho mais livro. Mas aí você para e fala assim, mas como assim? Por que que o livro continua? Por que que ele não parou ali no capítulo 12? Por que que tem tanto livro ainda por vir? E todo o resto do livro, a partir do capítulo 13 até o 22, depois o 23 e 24 também estão relacionados a isso, mas do 13 até o 22, nós temos vários textos que nos falam sobre como que a terra, agora conquistada, é dada para o povo
de Israel. Então, o livro não é somente um livro de conquista. O livro também fala sobre herança. E isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo no nosso texto aqui, hoje de manhã. Mas, para tentar ajudar, deixa eu explicar por meio de uma outra imagem aqui. Eu tenho sonhos meio estranhos, certo? Não sei se vocês são assim, mas eu tenho vários sonhos assim, bem estranhos. Eu acordo de manhã, às vezes, conto o sonho para minha esposa e ela fala assim, eu sonhei que eu estava fazendo comida na cozinha. Tipo, a coisa mais mundana do mundo. Eu não, né? São aquelas coisas mirabolantes e maravilhosas e tal, e nada faz sentido. Mas eu tenho um sonho bastante recorrente em várias modalidades diferentes. Às vezes, eu sonho que eu vou conseguir uma coisa que eu quero muito. Não importa o que seja. Às vezes é uma caixa de dinheiro, outras vezes é uma bola de luz. Tem coisas diferentes. Como eu disse, meus sonhos são estranhos. E muitas vezes, naquele sonho, eu passo por várias dificuldades para conseguir chegar até aquela coisa que eu quero muito. E, não sei, tem coisas que são difíceis, outras coisas que são mais fáceis, mas no final do sonho, eu estou quase lá, ou já consegui aquela coisa, eu digo, agora eu vou acordar para trazer essa coisa para o mundo real. Literalmente eu acordo com a mão assim, certo? Vazia, e dá aquele desânimo, aquele desapontamento, sabe? Que vem de repente assim, puxa, cara, devia ter ficado no sonho, né? Não sei se você já teve algum sonho assim, imagino que alguns de vocês já tiveram sonhos assim, eu tenho certeza que eu não sou o único aí, mas o que está acontecendo aí? Esses sonhos meio bobinhos assim, mostram para a gente uma coisa que é profundamente humana. Nós todos conhecemos o que é lutar para conseguir alguma coisa e não conseguir aquela coisa. Mesmo quando você acha que já tem nas mãos, você ver e descobrir não chegou ainda, não é? Abram suas Bíblias, um capítulo anterior aqui, em Josué capítulo 13, e vejam comigo o versículo 1 de Josué capítulo 13. Vamos ver aqui. Josué 13, versículo 1. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse, você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Então, vamos parar aqui um momentinho, certo? Josué não conseguiu conquistar toda a terra. Assim, eles conquistaram toda a terra, sim, mas haviam ainda alguns resquícios, haviam ainda alguns remanescentes, alguns povoados, algumas cidades aqui, algumas fortificações, alguns lugares, em vários lugares na terra de Israel, que não haviam sido conquistados ainda. Então, veja o versículo 6 e o versículo 7 do mesmo capítulo 13. Todos que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Miserrefote Maim, todos os sidônios, e aí ele diz o quê? Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Deus promete então, eu vou expulsar ainda. Josué, a sua jornada chegou ao fim. Você já cumpriu a sua missão. Mas ainda o povo de Israel não recebeu a herança por completo. Vocês estão na terra, todas as tribos estão aqui. Eu prometo que eu vou dar isso a vocês. Portanto, agora vamos continuar aqui. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Então, o que está acontecendo aqui? O povo não havia conquistado ainda a terra, mas Deus diz, pode repartir, porque eu prometo que eu vou dar. Pode já repartir a terra, certo? Então, é isso que está acontecendo. Deus diz, vocês já têm, mas Deus, nós ainda não temos tudo ainda. Eu vou dar para vocês. É o que Deus diz, certo? E então, no capítulo 13, nós temos um resumo daquilo que Deus fez para aquelas 2 tribos e meia que ficavam do lado leste do Jordão. E agora, a partir do capítulo 14, nós temos o que Deus vai fazer para as tribos que estão do lado oeste do Jordão. Então, as outras 9 tribos e meia, aqui está o ápice de todo o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Lembra, lá em Gênesis, Deus havia feito uma promessa para Abraão.
eu vou te dar aquela terra. Não é? Eu vou dar a você, eu vou dar aos seus filhos. E agora então o povo finalmente, depois de mais de 400 anos de duro labor, de empenho, de luta, de guerra, chegaram na terra que Deus havia prometido. E Deus diz, agora deixa eu te dar. Ao mesmo tempo, deixa eu pular aqui e antecipar, dar um spoiler do final. Em Josué capítulo 24, eles ainda não conquistaram. Em Juízes, o livro inteiro de Juízes fala que eles ainda não haviam conquistado por completo a terra de Israel. Quando eu continuo no livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, eu vejo o povo não conseguiu conquistar por completo a terra. É por isso que mais tarde, em Hebreus capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Em outras palavras, o povo não conseguiu conquistar, o povo não recebeu, mas eles estavam ali, eles estavam na terra, depois de tanto tempo buscando, lutando, mas aqui ainda não receberam. E então, eu fico imaginando, certo? Certamente o livro de Josué foi escrito depois da morte de Josué, porque nós temos a morte dele registrada aqui. E aqueles que escreveram, então, o livro de Josué, escreveram para um povo que ainda não havia recebido a terra, mas eles estão falando sobre quando a terra foi dada. Não parece meio estranho para você? Isso parece um pouco estranho para mim, mas espera aí. Eles receberam, mas não receberam? Como assim, Danilo? Receberam ou não? Sim. Mas sim ou não? Está certo. As duas coisas, ao mesmo tempo, eles receberam por herança a terra e não totalmente ainda. E eu creio que realmente a razão pela qual esse texto está aqui é para nos mostrar o que nós fazemos quando nós vemos que ainda precisamos continuar lutando por aquilo que é nosso por direito. Era herança deles, era deles por direito, Deus havia prometido, e Deus cumpre as suas promessas, mas Ele diz, vocês ainda vão ter que lutar um pouco, aqui está a herança, vai lá e conquiste. Mas Deus, não é o Senhor que vai me dar a herança? Sim, vai lá e pega, certo? É isso que está acontecendo nesse texto aqui. E a resposta a essa pergunta, como é que nós continuamos lutando por aquilo que é nosso por direito, está nesse texto também. Nós devemos continuar a lutar por nossa herança, guiados pela palavra e pelo poder de Cristo. E talvez você fique um pouco acanhado, um pouco com receio, mas Danilo, eu não estou vendo Jesus aqui nesse texto, cadê? Espera um pouquinho, nós vamos chegar aí, certo? Mas é isso que o texto nos ensina aqui hoje. Nós somos, em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra de Deus deixa muito claro, nós somos guiados pela palavra de Deus, somos guiados pela palavra de Deus para receber aquilo que é nosso por direito. Mas, ao mesmo tempo, somos guiados pelo poder de Cristo, do versículo 6 ao versículo 15, veremos isto, para receber a nossa herança em Cristo. Vamos então dar uma olhada nesses primeiros 5 versículos aqui. Nós vemos aqui que precisamos continuar a lutar por nossa herança, guiados pela palavra de Cristo. Veja que no versículo 1, são estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã. Então, de novo, é importante a gente ressaltar essa palavra herança aqui. Quando nós falamos de herança, estamos falando não apenas de aquilo que você recebe depois que alguém na sua família morre. Não, não é isso. Mas é uma dádiva que vem por direito do pai ao filho. E Deus já havia falado lá em Êxodo capítulo 4, versículo 23, Israel é o meu primogênito. Ele é o meu filho. Então, é claro que Israel vai ter uma herança. Ele tem aquilo que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou dar aquela promessa, eu vou cumprir aquela promessa.
Mas, ao mesmo tempo, eles já haviam lutado arduamente agora por 5 anos, e chegam aqui e vejam, no versículo 1, são estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que quem repartiu? Eleazar, sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias dos filhos de Israel repartiram entre eles. Então, nós olhamos e falamos assim, olha, tudo bem, Josué, filho de Num, eu entendo, certo? Ele era o general, ele era o líder, o comandante do povo de Israel. Eu entendo esses chefes das famílias das tribos de Israel repartindo a herança aqui. Por que tem esse Eleazar aqui no meio? Por que o sumo sacerdote está no meio? O que ele tem a ver com terra? Hoje em dia, de novo, com essa separação entre igreja e Estado, muitas vezes a gente olha e estranha isso. Mas veja só que ele está em primeiro lugar. Não é Josué em primeiro lugar e depois os chefes, certo? Não, em primeiro lugar aqui eu tenho Eleazar. Mas por quê? Olha, por que o sumo sacerdote deveria ser o primeiro entre os nomeados chefes das tribos de Israel para repartir aquilo que era herança que vinha de Deus? Porque ele representa o próprio Deus. Ele é o sumo sacerdote aqui que está neste lugar dizendo, olha, vocês não recebem esta herança, veja o versículo 2, vocês não recebem esta herança por poder humano. Versículo 2, a distribuição da herança foi feita por sorteio. Aí você fala assim, peraí, agora que eu não estou entendendo mesmo, Danilo, como assim sorteio? Então, é tudo o que a sorte? Não, porque este sorteio era como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. O sumo sacerdote é colocado aqui em primeiro lugar porque é Deus quem governa a distribuição das suas terras, dos seus dons. Nós acabamos de ler aqui, Salmo 24, versículo 1. Tudo isto pertence a Deus. E ele diz, sou eu quem vou distribuir esta terra, sou eu quem vou dar isto à nação de Israel. E eu faço isso através do meu representante, o sumo sacerdote. Então é importante, primeiro, a gente notar que tudo isso vem por Deus. E eu imagino, realmente aqui, ótimo, Deus está dando esta herança. Imagino que o povo talvez ficasse até um pouco desanimado ou cansado por causa de várias lutas até agora, mas eles vão receber a herança, mas uma herança que ainda não é completa. E eles são chamados aqui, mesmo cientes dessas dificuldades, a vir e a receber esses lotes. Mas por que lotes? Porque Deus havia mandado na sua palavra anterior. Abram suas Bíblias em Números, capítulo 26. O versículo 55 e 56 de Números 26, e vários outros textos em Números, tem também Números 34, versículo 13 a 15, mas aqui vamos ver o capítulo 26. Versículos 55 e 56 diz assim, todavia a terra será repartida por sorteio, eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. Então, isto foi o que Deus havia falado para Moisés ainda, antes que o povo havia entrado na terra, e ele diz, vocês vão fazer isto. E agora chegamos finalmente ao cumprimento, e eles dizem, tá bom, vamos seguir a palavra de Deus, vamos dar a terra aqui por sorteio. Mas por que, de novo, por sorteio? Porque Deus é quem controla, Deus é quem é soberano sobre todas as coisas, inclusive a sorte do sorteio. É Deus que está ordenando tudo isso. Isso não significa que o crente pode ir e jogar jogo de sorte. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Não aposte na Mega Sena. Não. Por quê? Temos métodos diferentes. Aqui, isto era uma coisa que Deus havia mandado. Deus não te mandou apostar. Tá? Isso são outras coisas. Mas, de novo, voltando aqui, eles estão seguindo a palavra de Deus em tudo. Mais uma vez, no capítulo 14, vemos no versículo 3, porque as 2 tribos e meia, Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Mas por que ele não deu herança para os levitas? Ele vai focar nisso nos últimos 2 versículos dessa porção aqui.
Olha, porque capítulo 13, versículo 14, somente a tribo de Levi, que Moisés não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Antes disso também, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, versículo 9, Moisés havia dito para o povo de Israel da seguinte forma: por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. A tribo de Levi, então, tinha uma herança maior. E por causa dessa razão teológica, eles não vão receber aqui a herança. Mas então esses 5 versículos, eles são um resumo de tudo o que vai acontecer ainda, a partir do capítulo 15. Vocês vão notar que isso não começa no versículo 6, eu volto nisso daqui a pouco. Mas a partir do capítulo 15, realmente nós vemos aqui, a tribo de tal recebeu essa terra, a família fulana de tal, daquela outra tribo, recebeu aquela outra terra e tal, e vai assim, e tem longas e longas listas ali de quem recebe qual terra, como eles recebem, e várias outras coisas do tipo. Mas aqui, o que nós vemos é que é um resumo, e neste resumo eu vejo 2 coisas principais. Primeiro, Deus ordena, segundo, o povo obedece, certo? Deus diz, olha, vocês precisam herdar a terra da forma que eu estou mandando. Sou eu quem dou esta terra, vocês vão receber como eu te guio, não como você quer. Imagino que poderiam haver várias formas diferentes deles decidirem aqui quem receberia qual parte da terra, não é? Olha, todas as tribos lutaram juntas, então agora vamos fazer assim, cada um mande o seu campeão aqui para lutar, e aquele que vencer recebe a primeira escolha, na força do homem. Não foi isso que eles fizeram. Eles não fizeram por suas próprias forças, e nem nós deveremos, ou devemos, buscar a nossa herança em Deus por nossas próprias forças. Eles também não ficaram desanimados, como eu disse, eles poderiam ter desistido, poderiam ter falado, não, já basta, isso aqui basta, deixa os povos ali nas suas cidades ficarem onde eles estão, a gente vai ficar aqui com aquilo que resta. Não, nós vamos receber aquilo que Deus mandou, porque Deus disse que nós devemos então ir e conquistar o restante daquela terra. Então, o que isso significa para nós? Vamos parar e pensar aqui um pouco. Eles fizeram tudo isso em obediência à palavra de Deus. Eles iriam continuar lutando, eles iriam continuar clamando, recebendo a sua herança, não por seu próprio poder, mas pela palavra de Deus, guiados pela palavra de Deus. E aqui nós temos uma importante diferença entre eles e nós. Como eu disse antes, Deus não mandou ninguém aqui jogar um jogo de azar, ou de sorte, sei lá, o que você preferir chamar. Mas Ele mandou que eles usassem o sorteio. Mais tarde nós vemos uma clara diferença em Atos, em que antes da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, eles lançaram um sorteio para ver quem era o apóstolo que tomaria o lugar de Judas. Depois, todas as decisões não são mais pelo sorteio, mas são pelo Espírito Santo. Por quê? Algo diferente ocorreu naquele momento ali na história da redenção. Jesus havia vindo. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus outorgou o seu Espírito para o seu povo. Ele é a palavra culminada de Deus. Então, quando nós olhamos agora e nós falamos assim, olha, mas o que esse texto tem a ver comigo? A nossa herança não é a terra de Israel. A nossa herança são os novos céus e a nova terra. A nossa herança não é por sortes que nós a recebemos, mas recebemos pelo poder e pela presença do Espírito Santo conosco.
a nossa herança, o alvo da nossa herança, não é que Deus habite em um tabernáculo em Siló. Você vai ver isso no capítulo 18 de Josué, que é o que vai acontecer ali. O alvo da nossa herança é que nós habitemos com Deus, Deus conosco. Acabamos até de cantar aqui. Deus é a nossa herança. Não é? Este é o alvo daquilo pelo qual nós lutamos ainda. Então não recebemos ainda a nossa herança, mas sabemos como chegaremos lá. É pela revelação da palavra de Deus em Cristo Jesus. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Isso é uma coisa, aliás, só fazendo uma parte aqui, uma coisa que muitas vezes nós falamos sobre meditação e a gente acha uma coisa muito estranha, não, é muito ocidental, oriental, muito oriental, não tem muito a ver com a nossa cultura e tal. A palavra de Deus nos manda meditarmos nela. O que seria essa meditação? Olha, pare, aquiete o seu espírito depois de ler a palavra de Deus. Pense sobre o que aquela palavra está dizendo, o que ela te ensina sobre Deus, o que ela te ensina sobre o ser humano, o que ela te ensina sobre Cristo Jesus, o que Deus está falando contigo através da sua palavra, ou até mesmo que Deus revela sobre si mesmo na sua palavra. Isso é meditação, certo? Nós somos chamados a meditar e não apenas ler. Mas por quê? Porque você não vai conseguir herdar aquilo que Deus te dá se você não for guiado diariamente pela palavra de Deus. Não vai conseguir. Então, nesse texto nós vemos aqui, o povo de Israel foi guiado pela palavra de Deus, nós também somos chamados a buscarmos esta herança que nós temos pela palavra de Deus. Conecte as lacunas da sua vida com o cumprimento que nós temos, que se pode ter em Cristo Jesus. Muitas vezes, não sei qual é a sua dificuldade, não sei se é uma falta de amizade, uma falta de dinheiro, falta de controle na sua vida, se é ansiedade, não sei quais são as suas lutas. Mas eu sei que existe, não é um manual, mas existe um guia aqui para você saber como chegar à herança prometida em Cristo Jesus. Nós ainda estamos lutando, ainda devemos lutar, alguns de nós temos mais anos pela frente, outros menos. Mas, de qualquer forma, ainda existe muita luta pela frente e pode ser que você esteja cansado de lutar. Como é? De onde você vai tirar a força? De onde você vai tirar a instrução para conseguir continuar a lutar pela herança que você tem em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, é pela palavra dele. Assim como vimos, assim como o Senhor ordenou a Moisés. Mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que nós devemos continuar a lutar por nossa herança, guiados pelo poder de Cristo. Não apenas pela sua palavra, mas também pelo seu poder. Talvez, depois de ler o versículo 1 a 5, você esperaria ver agora aquela longa lista, como eu falei antes, né? uma lista de, então, essa tribo, a tribo de Judá recebeu esta terra aqui, a tribo de Benjamim recebeu aquela, a tribo de... Levi não, Levi já tinha, né? Mas Simeão, Ruben, Gade, etc. Tá bom? Esperaríamos ver isso aqui no versículo 6. Mas antes disso, temos o relato de Calebe. É muito interessante aqui, porque o capítulo 14 começa com esse relato de Calebe. Se você der uma olhada no capítulo 19, vá lá para o final do 19 comigo, em Josué. Lá no finalzinho, no versículo 49 de Josué 19, depois que todas as 9 tribos e meia receberam suas heranças, nós vemos aqui a recepção da herança de Josué. Ele vai receber. Mas por que então que o texto está organizado desta forma aqui? Eu tenho, primeiro, capítulo 14, que faz uma introdução, certo? Olha, eles receberam por herança as terras, beleza. Quais são as terras? Não, peraí. Antes disso, Calebe recebeu uma terra. Note aqui no capítulo 19, Josué recebeu por sorteio a sua terra?
Ele escolheu. Calebe, voltando agora para o nosso texto, capítulo 14, recebeu por sorteio a sua terra? Também não. Ele escolheu a sua terra. Escolheu, claro, porque Deus havia prometido para ele, mas mesmo assim, ele não recebeu por sorteio. Nós temos então, tanto no início quanto no final da repartição da terra, duas pessoas importantes que receberam a terra não por sorteio, mas receberam a terra por escolha. É muito interessante isso, porque existe um princípio muito importante aqui. Esses dois foram justamente os únicos dois que foram fiéis a Deus, lá em Números capítulo 13, que disseram, nós conseguimos ir, nós conseguimos conquistar a terra. E aqui, então, eles também são os únicos dois que não recebem a terra por sorteio, mas eles recebem a terra que eles escolheram, uma terra boa, que eles mesmos poderiam pegar. Você diz assim, mas Danilo, isso parece meio estranho. Eu acho que não. Porque aqui nós vemos que Deus recompensa justamente. Deus recompensa por meio, até mesmo aqui, da fidelidade desses homens. Deus diz, eles foram fiéis, portanto, eu também serei fiel a eles. E aí, talvez, venha aquela duvidazinha na sua cabeça, falando assim, peraí, Danilo, você está chegando muito perto aqui de dizer que a salvação é pelas obras. Não, não é isso que eu estou dizendo. Note bem, herança da terra não é salvação, certo? Precisamos deixar isso bem claro aqui. Primeiro, Deus é justo, Deus é bom, e Deus disse, eles foram fiéis a mim, Ele vai recompensar bem também aqueles homens. Agora, ao mesmo tempo, Deus dá tudo aquilo que Ele dá pela graça. Como é que nós reconciliamos, então, a justiça de Deus, mas, ao mesmo tempo, essa graça de Deus? Olha, todos aqui recebem a herança pela graça. A nação inteira recebe a sua herança pela graça de Deus. Deus não precisava ter dado aquela terra, mas Ele deu, pela graça. Ele deu porque Ele quis. Como Ele disse lá em Deuteronômio já, não é porque vocês são um povo especial, de alguma forma, não. Eu dou a vocês simplesmente porque eu decidi amar vocês. Ele já havia falado isso. É pela graça que eles vão receber esta terra. Ao mesmo tempo, olhem o versículo 8 do capítulo 14. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Não estou querendo tirar a casquinha da Nova Almeida de forma alguma aqui. Mas eu acho que tem uma outra tradução, a NVI coloca uma outra tradução aqui, e não é nem a NVI nova, a NVI antiga, tá? Então, não é nem a que eu participei da comissão, mas que coloca da seguinte forma, fui inteiramente fiel a Deus. É uma expressão bem interessante na língua hebraica que ele diz, eu enchi após Deus. Aí você fala, como assim? A ideia é, eu fui inteiramente, eu fiz tudo aquilo que eu poderia para apoiar, para seguir a Deus. Então, eu fui inteiramente fiel. Ou, aqui também, eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Veja o versículo 9, de novo. Moisés disse, jurou, lá no finalzinho, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Veja o versículo 14. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Está bem claro aqui que a herança que Calebe recebe é pela sua fidelidade. Ele foi fiel em seguir, ele foi fiel quando o povo, vejam aqui de novo, no versículo 8 ele diz, os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor. Por causa disso, Deus me prometeu essa terra. Por causa disso, ele recebeu aquela terra. Eu acho isso muito interessante, então. Vamos parar e pensar aqui um pouco sobre Calebe. Quem era Calebe? Calebe é chamado aqui um quenezeu. De acordo com Gênesis, capítulo 15, versículo 19, o quenezeu era um dos povos que habitava na terra de Canaã. Veja aqui, Gênesis 15, do versículo 18 até o 21. A sua descendência, Deus está falando aqui para Abraão, a sua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates,
19, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, etc, etc. Então, dos quenezeus, no versículo 19 ali. Calebe não era judeu. Sabia disso? Calebe era quenezeu. Mas, além disso, Calebe, como nós vimos no nosso texto aqui, era também uma pessoa idosa. Eu acho que assim, se alguém chegasse para mim hoje e dissesse aquilo que ele falou no versículo 10 a 15, olha, eu tenho a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos de idade, eu ia falar, você era muito fraco aos 40, então. É um pouco estranho isso, alguém com 85 anos ter a mesma força que ele tinha antes. Mas agora eu quero que você pare e pense um pouco sobre Calebe. Imagine, coloque-se nos pés ou nas sandálias aqui de Calebe, tá? Depois de 40 anos, vivendo no deserto, tá? Por causa do pecado de outros, quando você, que não é judeu, foi justo e falou, Deus mandou, a gente consegue. Certo? Depois desses 40 anos, sofrendo por causa do pecado de outras pessoas, depois de 5 anos, lutando batalhas e guerras, agora, dos 80 aos 85 anos, você está lutando ali. O que você diria nesse momento? Eu sei o que eu diria. Me dá o que é meu já. Eu não quero lutar mais. Alguém vai lá e pega um negócio para mim, aquilo lá é meu. Deus me prometeu. Não é isso? Eu me sentiria tentado a dizer isso. Mas em vez disso, ele não diz nenhuma palavra negativa contra Israel. Pelo contrário, ele fala sobre o poder de Deus. Deus me conservou em vida. O poder que eu tenho é sobrenatural. Ele vem de Deus. E Ele me deu esse poder para conseguir sobreviver esses 40 anos no deserto, 5 anos lutando, e agora Ele me deu o poder para eu conseguir ir e clamar e conquistar aquela terra que Ele já me prometeu. Eu vou continuar lutando, porque Deus é quem me conserva em vida. Meus irmãos, eu, de novo, não sei qual é a sua situação, mas eu sei que se você é, no mínimo, em alguma forma, como eu, você se sente muito tentado a reclamar. Quando você já caminhou um bom bocado, e você olha e vê aquele monte lá em cima ainda, você fala assim, ainda? Não é? Quando você vê que a sua situação, talvez, por causa de homens pecadores, está pior do que ela deveria ser. Quando você vê que aquilo que é seu por direito, ainda não está nas suas mãos. Muitas vezes, somos tentados a dizer, me dá agora aquilo que é meu, me deixe em paz. Mas qual é a resposta aqui do homem de Deus? Ele diz, olha, Deus me deu poder ainda até agora. Eu ando no poder que Ele me deu. Deixa eu fazer aqui então um paralelo conosco. Porque isso aqui de novo, antes da vinda de Cristo, ele sabia, ele tinha fé no mesmo Deus. Mas ele não sabia como ele havia recebido aquele poder. Você sabe. Você acabou de declarar 2 vezes muito poderosas aqui. No batismo, a igreja viu um exemplo claro da nova vida que todos nós temos, declaramos e proclamamos para o mundo, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, porque Ele ressuscitou pelos nossos, para a nossa vida. Então você tem esse poder. Aquele que derrotou, como vocês acabaram de proclamar aqui também, na ceia do Senhor, aquele que derrotou os maiores poderes do mundo, o poder da morte, o poder do pecado, é Ele que te dá o poder para dizer, neste momento que meu filho me desobedeceu mais uma vez, eu não vou me irar contra ele. Nesse momento,
em que eu vejo aqui aquilo que eu poderia ter, mas eu ainda não tenho, eu não vou resmungar, mas eu vou dizer o que Deus ainda quer que eu faça. Eu vou perseverar, eu vou continuar a lutar pela herança que Ele me deu em seu poder. É para isso que nós somos chamados a viver a nossa vida aqui. Somos chamados a viver em Cristo, em seu poder. Caleb, então, é um exemplo para nós? Claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, ele estava lutando por uma herança e ele morreria. Ele não receberia a glória eterna ainda. Ele continuou lutando, não me lembro quando morreu, mas morreu. Foi sepultado. E ainda não havia recebido a herança completa. Nós olhamos para trás e conseguimos ver vários santos que nos antecederam também, que lutaram, que viveram, que morreram sem receber a herança completa. Existe um longo caminho a ser percorrido ainda. Falta ainda uma vida. Como é que nós vamos continuar a caminhar? Como é que nós vamos continuar a lutar pela nossa herança? Meus irmãos, somos chamados nesse texto aqui, em primeiro lugar, a lutar pela nossa herança pela palavra de Cristo, mas em segundo lugar também, pelo poder de Cristo. Amém? Vamos curvar nossas frontes, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus o Senhor nos diz que nós vivemos para o Senhor e não para pessoas. Nós sabemos que receberemos a recompensa da herança, porque é Cristo o Senhor que nós servimos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos guiados assim pela Tua palavra, a sermos guiados assim pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, e que agora compartilha conosco este mesmo poder da Sua ressurreição, através do Seu Santo Espírito. Deus, ajude-nos a caminharmos dia a dia, a lutarmos contra o pecado, a lutarmos contra o desânimo, a lutarmos contra todas as artimanhas do diabo, a lutarmos contra todas as dificuldades deste mundo que nos assedia, Deus. Não vivemos ainda na herança que o Senhor já nos prometeu, na herança que já temos em parte pelo Santo Espírito de Deus. Mas ansiamos, Deus, e buscamos que o Senhor nos ajude a perseverar, dia após dia, na palavra e no poder do nosso Senhor Jesus. Assim é no nome dele que nós oramos e te pedimos essas coisas.